Bom dia, essa é a live da Bihart, eu sou a Rô Moreira Lima, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Todas as quintas nos reunimos para praticar a coerência cardíaca e para bater um papo sobre os diferentes desafios que a gente tem na vida e como a gente inclui a inteligência do coração na lida, né? Como a gente cuida dessas situações, incluindo a percepção do coração. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Aioa. Bom dia, Rê, bem-vindos e bem-vindas. Oi, Li, bom dia. E aí, meus amores, vão chegando, vão conectando com o coração, vão agradecendo por essa oportunidade da gente estar junto aqui, nos co-regulando, né? Um apoiando o outro no processo de regulação e de evolução. Bom dia, Eugênio. Vai chegando, vai conectando com o coração. Dou as boas-vindas a Raquel. E vai trazendo no seu coração se tem algum assunto que você quer papear aqui hoje. Já vai perguntando pro seu coração. Passei por um desafio na semana, ou vou passar por alguma coisa, não estou sabendo muito bem como lidar com isso. Como que a gente pode nos convidar a um novo olhar na escolha de como a gente vai lidar com as situações da vida. Então a gente aproveita essa live para trocar ideias e para co-criar novas formas de olhar e lidar com os desafios do mundo, né, da vida. Bom dia, Pati. Bom dia. Vamos esperando as pessoas chegarem um pouquinho mais e a gente vai começar daqui a pouco. Bom dia, Epona. A fazer a nossa primeira prática. Nessa primeira prática a gente vai ativar frequências que podem nos nutrir dentro da nossa situação atual. Então já vai observando também, né, que frequências você quer ativar: amor, gratidão, paz, coragem. Quais seriam as frequências que, uma vez instaladas no seu sistema, possam te apoiar, né, no decorrer dessa semana, no decorrer da sua vida, inclusive. Quanto mais a gente vai treinando e instalando emoções que nos fazem bem, que nos nutrem, mais elas vão se tornando disponíveis e fáceis, né, da gente ativar quando precisar. Então, oi, Estela, bom dia. Bom dia, Epona. Então, conforme a gente vai começando a fazer essa prática da coerência, a gente já escolhe: quero ativar isso, quero ativar aquilo, e tenha certeza de que a sua sugestão vai fazer bem para todos nós. Então, se você sentir de trazer alguma frequência para essa primeira prática, sinta-se super à vontade. E também qualquer assunto para a gente papear aqui hoje, uma vez aberto o nosso campo coletivo, a gente passa a ter mais insights aqui juntos, né? Então a gente abre uma coerência coletiva e dessa forma normalmente o que é bom para mim é bom para vocês, e o campo acaba trazendo o flow das informações para que todos nós cresçamos juntos, para que essas informações sirvam para que todos nós possamos evoluir juntos. Então, depois dessa prática, a gente abre o papo, né? Vamos bater esse papo e depois a gente vai fazer uma prática final de cura de nós mesmos, dos outros e do planeta. Bom dia, Gus. Bom dia, Ana. Lilione, que lindo. A Epona diz: medo do desafio de uma prova. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, acho que a gente podia, Epona, nessa primeira prática, ativar a coragem ou a tranquilidade, né? Que daí a gente já traz uma frequência aí para te apoiar nesta prova. Bom dia, Margarida, Lívia. Mais um minutinho e a gente começa. Medo do desafio de uma prova. Tem até estudos sobre isso lá do Instituto HeartMath. Neuzinha, bom dia. Desafios do relacionamento com a mãe. Bora, vamos falar de relacionamento também. Bom dia, Gonçalves. É isso, meus amores. Então, quem tá chegando, já observa no coração se tem alguma frequência, alguma emoção regeneradora que você queira ativar. E a gente vai para nossa primeira prática. Bom dia, Maria Amélia. Então, bora lá.
Posição confortável, olhos abertos ou fechados, lembrando que coerência, ela é maravilhosa porque você pode praticar em qualquer momento, em qualquer lugar, não precisa de ritual, não precisa de música, precisa só de uma escolha, né? Eu quero me autorregular nesse momento, vou conectar com o meu coração e vou ali desenvolver a resiliência ou me preparar para desafios que eu tenho que lidar naquele momento. Então a gente vai conectar com o coração. Se você puder, fecha os olhos, né? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente tira a atenção de tudo que está externo, de tudo que é estressor e traz para o interno e se abre para essa conexão mais profunda com o seu ser, com a sua essência, com a sua verdade. E vai conectando com o coração, acalmando, regulando a sua respiração. Vai se sentindo nesse momento. Observa todo o seu ser, seu corpo, sua mente, suas emoções, acolhe tudo que vem e diga bom dia ao seu coração e agradeça por ele pulsar vida dentro do seu peito, por ele ser uma fonte de inteligência completamente plena, de conhecimento intuitivo, de orientações ligadas ao seu propósito maior e um grande parceiro no seu processo de evolução. Agradeça seu coração, principalmente por esta oportunidade de escolher a autorregulação, estar melhor para você, para os outros e para o mundo. Vai acalmando e aprofundando a respiração. Com atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse neste momento respirar. Inspire por 4 ou 5 tempos. E expire por 4 ou 5 tempos e vai criando o seu ritmo confortável, de forma que o tempo de inspiração e de expiração sejam os mesmos. Inspire e expire por aproximadamente 5 segundos. Conforme a gente respira, a gente está trazendo um ritmo harmonioso na forma como o nosso coração bate. E esta harmonia a gente chama de coerência. Vai inspirando e expirando. E coerência é ordem. Além de regular toda a nossa fisiologia, o nosso corpo, a gente vai se conectando a esse todo maior, esse campo informacional que une todos nós. Vai inspirando e expirando e agora vamos aprofundar o estado de coerência, ativando a frequência da coragem. Essa frequência ativa, essa frequência que é uma força que vem de dentro do coração, que é coração em ação. Conecta com esta frequência, se precisar lembra de um momento onde você sentiu coragem, ou projete no futuro você entrando em uma situação com toda a coragem que você precisa. Conecta com essa frequência e passe a respirar no seu coração. Inspire profundamente a frequência da coragem. E ao expirar, vai sentindo essa frequência se instalar em cada pedacinho do seu ser, em todas as suas células. Inspire e expire coragem. E observe essa força aí despertando do seu coração. Uma vontade de seguir, de explodir, de realizar, como se fosse um grande vulcão de todas as possibilidades que moram dentro de você. Inspire profundamente a coragem. E a partir desse momento, a gente vai ativar a frequência da calma interior, uma calma ativa, onde você se sente completamente calmo por dentro, mas pronto para agir,
pronto para fazer uma prova, pronto para lidar com qualquer situação da sua vida. Então, conecta algum momento onde você sentiu essa calma, ou projeta no futuro você sentindo esta calma, esse estado de presença interior, de clareza total e de fluidez no agir. E respira esta calma interior, esta calma ativa, inspirando por 4 ou 5 tempos e expirando e sentindo esta clareza, esta presença, essa compostura interna dentro de você. Inspire profundamente a calma interior e expire. Um ciclo bem profundo de calma interior. E com as frequências da coragem e da calma interior instaladas, a gente vai ativar agora a frequência da gratidão. Essa frequência neutra e abundante que nos coloca num estado de manifestação. Tudo que a gente agradece está manifesto. E se a gente quer manifestar coisas no futuro, a gente pode agradecer pelo que a gente tem agora e por tudo que a gente vai conquistar. Agradeça nesse momento. Respire por 4 ou 5 tempos e agradeça pelo seu momento presente. Agradeça por tudo que foi, todos os aprendizados, todas as graças, todas as bênçãos. E agradeça por tudo que virá, sua abundância, seu sucesso, suas relações harmoniosas, suas alegrias, conquistas. Inspire e expire, vai se nutrindo da gratidão. E no seu tempo, vai trazendo atenção aqui, de volta para a nossa live, com as frequências da coragem, da calma e da gratidão instaladas no seu sistema. Conta para mim como você se sente. Me sinto muito mais plena nesse momento. Eu tive desafios de estresse essa semana, por mais que a gente pratique coerência, tem vezes que o estresse vem, né, e nos abala. Então eu tive sensações físicas de estresse. Então me sinto muito renovada com a nossa prática. Dou as boas-vindas a Vivi, Edneia, a Alita, a Norma, a Fátima, a Tati, que eu tive a oportunidade de conhecer semana passada. E é isso, amores. Vamos então abordar um pouquinho agora nesse estado de coerência. O medo da prova, né? Deixa eu ver aqui. Desafios de relacionamento, medo do desafio de uma prova, né, da Epona. Bom, eu posso trazer um pouquinho aqui, Epona, as pesquisas que o Instituto HeartMath faz com jovens. E eu fiz uma formação que se chama Clinical Certification do HeartMath, que é dada por um pediatra. E ele traz muito essas informações de como a coerência ajuda as pessoas, e principalmente os jovens, a enfrentarem melhor os desafios na escola. Então, vou fazer esse paralelo, né? Eu sei que essa sua prova, tenho dúvida se é uma prova de conhecimento ou se é uma prova de cavalo, né? Mas, enfim, independente de qual for essa prova, quanto mais coerentes nós estamos, mais clareza a gente tem e mais resiliência a gente tem para administrar aquele estresse. Esse estresse, o que é? É um medo de errar, é um medo de não passar, é um medo de se frustrar ou frustrar alguém, né? Então a gente está ali vibrando na frequência do medo, e a frequência do medo traz incoerência. Quanto mais medo a gente tem, quanto mais insegurança a gente tem, mais a gente vai interferindo na nossa capacidade, no nosso estado
full, no nosso estado pleno, e a gente vai minando e nos colocando num estado de luta e fuga, num estado de sobrevivência. E no estado de sobrevivência, eu penso pior, né? Meu cérebro minha percepção se restringe ao que vai dar errado, ao perigo, ao que eu posso não passar nessa prova, o que na hora eu não vou saber, e enfim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é gerar aquele afastamento, né? E uma respiração focada no coração, ela te gera, né, esse distanciamento da situação para entender, né? Primeiro, acolher. Tenho medo, né? Ele é fato. Não adianta dizer que não tem medo. As pessoas falam, não precisa ter medo, né? Besteira, você vai... Mas enfim, ele é legítimo, o medo tá aí, né? Então, acolhe, abraça, estou com medo. Qual é meu medo, né? Meu medo é não ir bem na prova, meu medo é o julgamento do outro, o meu medo é o meu próprio julgamento, o meu medo é perder um tempo para ter que me candidatar para essa prova mais para frente, enfim. Olha e pesa se essas situações realmente têm esse peso de te gerar tanto estresse, né? Porque se tem a oportunidade de fazer de novo a prova, ok, né? Se você não passar na prova, talvez era isso que o seu destino estava querendo, que tá tudo certo, porque vai aparecer uma outra prova melhor, né? Então, assim, é a gente poder entregar um pouquinho para a sabedoria do universo o resultado de uma determinada situação. E o melhor que a gente pode fazer, né, é acolher toda essa preocupação, dissolver, né, entra no estado de coerência e dissolve um pouco essas pré-ocupações, né, porque quando a gente se pré-ocupa, a gente está nos colocando num estado de estresse, né, mas se a gente se autorregula, entra num estado de coerência e escolhe se ocupar, não se pré-ocupar, se ocupar com todos os recursos que você tem nesse momento para se preparar para esta prova e ter um desapego dos resultados, você está num estado de flow, num estado de coerência. E a probabilidade de você ter uma melhor performance é muito maior, porque você está se colocando num estado de segurança, num estado de medo, de sobrevivência. Lembra, quando a gente está sobrevivendo, a gente restringe o nosso ser para um modo quase animal, né? Porque eu estou ali lutando para sobreviver à espécie. E a gente não está no nosso modo vida, no nosso modo full, né, que é quando a gente se sente seguro, e ao se sentir seguro, tudo flui, né, porque a gente está gerando ordem no coração, então os nossos pensamentos são mais claros, a nossa memória vem com mais presença, para que a gente possa ter uma performance melhor na prova. Então é desapegar da performance, né, e confiar que o que tiver que ser vai ser, que todo conhecimento que você pôde incluir naquele momento está lá, né? E que você, estando regulado, você vai acionar melhor este conhecimento para ter uma performance melhor na prova. Então, esse pediatra que eu fiz esse curso do HeartMath, a certificação clínica, ele conta que as pesquisas mostram que quando os jovens praticam coerência, eles vão melhor nas provas, né? Então aparece assim um resultado muito mais positivo na performance nas provas. Eles aprendem melhor e eles têm melhor memória, né, do que eles aprenderam. E uma coisa que é interessante, que para mim foi novidade, a coerência tira a resistência a algumas matérias, tipo, eu sou ruim de matemática. Ciências não é para mim, né? Então a pessoa com mais resiliência e mais clareza, nesse estado de fluidez, ela se abre para todas as possibilidades, né? Matemática pode ser divertido para mim, talvez não seja a minha melhor habilidade, mas talvez eu possa me divertir resolvendo um problema de matemática, né? Ou, né, não sou cientista, não tenho nada a ver com ciência, mas puxa, que interessante essa informação de biologia, né? A gente começa a lidar com as situações de uma forma mais leve, né? E observar um pouco também essa característica social da nossa sociedade de ter provas, né? E provas que dizem se você é bom ou se é ruim, se você passa ou se não passa, né? Isso para mim pode ser até uma deficiência, né, da nossa cultura. E se a gente olha para isso, né, também dá uma força,
né? Quem determinou, né, o que é certo, o que é errado? Será que não há um exagero nessa coisa de mostrar que a pessoa precisa passar por determinadas questões para poder ser julgada boa ou ruim, né? Então desapega disso, né? Isso é uma convenção social. Se você for mal nessa prova, não necessariamente você é uma pessoa ruim ou você é uma pessoa incapaz, né? Você simplesmente não passou na prova e ok, né? Vamos para a próxima prova. E assim a gente vai desenvolvendo a nossa resiliência e lidando com as situações de uma forma mais leve, com leveza, a chance da gente passar em todas as provas da vida, né? Aquelas que são acadêmicas ou aquelas que são de vida mesmo, é muito maior, né? E a busca é sempre a felicidade, né? Então, muitas vezes a gente consegue um título, consegue uma conquista, né? Eu tenho um sobrinho que está prestando muitos concursos públicos, né? E ele também sofre muito, tanto na preparação quanto na frustração, às vezes, de não ter passado. Mas o que isso está querendo dizer, né, para ele? Ou que ele ficou realmente muito estressado e não conseguiu acessar o conhecimento que ele já tinha, ou que talvez esse não seja o caminho, né, para a felicidade dele. Então é isso, estar coerente é estar em ordem com o flow do universo e, portanto, se deixar ir, né? Se não for para passar nessa prova, talvez tenha algum sinal nisso. Ou, né, vou me preparar melhor, né? Mas vou me preparar diferente. Vou estudar, mas vou me preparar emocionalmente, vou fazer práticas de autorregulação. Enfim, o que eu sinto de falar é isso. Epona, me fala como chega aí para você essa reflexão. De conhecimento, de uma pós. É isso, Epona, muita coerência para desenvolver a sua resiliência, para na hora da prova você estar no seu estado full, ter certeza de que tudo que você aprendeu está lá e que se não passar, isso não vai interferir em quem você é de verdade, né? Se a coisa não funcionar, tudo certo, né? Eu vou entregar para a vida que talvez não seja o melhor momento para eu passar nessa prova e estar aberta a participar das próximas, né? Isso vai tirar um peso gigantesco na sua responsabilidade, na sua preocupação, né? E muito provavelmente você vai acessar um estado muito melhor, com mais chances de ter sucesso nessa prova, né? Então, eu acho que é isso. Vamos ver, conta pra gente como é que chega aí e também chega a clareza, haja coerência. Sim, e nesses momentos, quando eu vou dar palestra, por exemplo, eu tenho muita vergonha de dar palestra, eu fico muito nervosa no palco. Em uma semana, né, se eu pratico 1 hora de coerência, né, meia hora de coerência, eu vou praticar 1 hora e meia. Né? Então eu vou realmente trazer mais coerência para mim, porque eu vou ficar mais inteligente, eu vou ficar mais calmo, eu vou estar mais presente. Né? Então dá uma exagerada mesmo na prática. Né? A coerência existe para a gente desenvolver resiliência, mas também para a gente se preparar, para a gente lidar e para a gente se recuperar de situações desafiadoras. Né? Então é a nossa escolha a serviço do nosso sistema nervoso. Né? Então a gente vai ali regular o nosso sistema nervoso para estar na nossa melhor versão, na nossa melhor performance. Haja coerência, mas é isso. E coerência é gostoso, né? A gente vai se sentindo bem. Peraí. A Raquel se emocionou com a prática. Desafios de relacionamento com a mãe. A Raquel traz essa questão. Bom, desafios de relacionamentos, né? Eu também tive muitos desafios de relacionamento com a minha mãe. Ela é falecida já, mas até hoje, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de me autoconhecer, eu faço muita terapia e eu também interpreto muito a vida a partir do ser que eu me tornei, né? Porque todas as experiências do passado trazem um pouquinho da sua presença aqui no nosso ser atual, no nosso ser de hoje. E a minha irmã
tem estado muito aqui em casa, que ela está fazendo um tratamento de quimioterapia, e a gente tem conversado muito sobre essas influências dos nossos pais nas situações que a gente vive na vida hoje, né? O que a gente atraiu, que tipo de relação a gente manifestou, como a gente lida com as coisas a partir também de toda a programação que veio dessa questão dos pais, né? Então, eu tive uma mãe muito depressiva, né? Uma coisa que era muito pesado pra gente, que nos dava uma sensação de abandono, né? Porque ela estava ali preocupada com as dores dela, com as questões dela com meu pai, e a gente acabou ficando muito solta, né, na vida, e acabou atraindo relações muito tóxicas, porque não nos dávamos valor, né? A gente não se dá valor quando a gente é negligenciado enquanto criança, né? Então foi sempre uma questão muito desafiadora eu aceitar a minha mãe da forma como ela era, de perdoar a minha mãe por tanta negligência, por tanta rejeição, e é uma coisa que eu acho que vai ser até o fim da vida, né? A gente trabalhando essas questões. Mas eu acho que a primeira coisa, Raquel, que a gente tem que sentir é que a gente está lidando aí com duas gerações, né? Ou, talvez às vezes até mais, né? São pessoas que foram criadas, né, em momentos do planeta diferentes e que vêm de histórias diferentes. Mas a única coisa que a gente pode ter certeza nessa relação é que é uma relação que veio para ser vivida, né? Não dá para fugir dela, né? Porque em algum momento a gente fez esse contrato, nós vamos seguir essa vivência juntos, né? E estamos aqui nesse plano para lidar com essas situações. E a mãe, ter certeza de que a mãe está dando o melhor de si, porque a maternidade é uma coisa que é mágica, né? Da onde vem a vida, né? Nessa tridimensionalidade, na nossa raça humana. Da onde vem a vida. E quem dá a vida, né, tá dando o melhor de si, né? Tá dando o que é mais importante para a nossa vida. E honrar isso, né? A gente estuda um pouquinho essa coisa das constelações sistêmicas, né? E o quanto dentro das leis do amor, quem vem antes tem que ser honrado, independente de como é. Né, se é do bem, se é do mal, se é doente, se não é, se fez direito, se não fez direito, se gerou trauma, se não gerou trauma, tem que ser honrado, porque dali veio a vida, né? Então eu acho que esse é o primeiro, respira no coração, né? Como honrar quem me deu a vida, né? E entender que ali atrás também tem um ser humano, né? E esse ser humano também tem os seus desafios, os seus medos, as suas inseguranças, os seus problemas, né? Às vezes tem um problema com a própria avó, com a mãe, que vem sistemicamente se repetindo, com o marido, com si mesmo, né? E são seres humanos em evolução. Todos nós somos seres humanos em evolução. Então, também olhar para isso com muito carinho. E abrindo aqui super o meu coração, Raquel, eu tenho um problema, assim, meu filho mais velho tem um problema comigo. Ele tomou partido na separação, né? Criou uma crença ali, e nunca mais se abriu para ter uma relação profunda comigo. É uma relação bastante protocolar, né? E isso me gerou muito sofrimento, né? A vida inteira eu sofro por causa disso, e às vezes eu agradeço ao João por essa oportunidade de eu ter estudado tudo o que eu podia em desenvolvimento humano, de ter ido a todas as práticas espirituais possíveis, que hoje me permite estar aqui, né, compartilhando essas experiências com vocês. Foi o jogo do contente que eu me permiti ter, né, porque por muito tempo eu sofri demais por isso, eu tinha muita rejeição, muita resistência a tudo isso, e sofria demais, adoecia, enfim, e aí a vida vai seguindo, e você vai falando assim, né, se deve haver algum contrato, né? O meu amor é tão grande por ele que eu tenho que aprender até a aceitar essa escolha dele. E assim tem sido, né? Eu ainda tenho muita saudade, eu vejo muitas fotos de quando ele era pequenininho, de quando a gente se dava super bem. Eu administro de uma forma médio
o perdão ao pai dele, né, por ter incentivado o nosso afastamento. E, enfim, a gente vai lidando com as questões da forma como elas aparecem. Então, como mãe, né, e como filha, Raquel, eu diria assim, pergunta para o seu coração o que o amor faria. Né? Lembrando que muito mais do que sua mãe tem ali na sua interação um ser humano que também tem as suas programações, seus desafios, seus medos, seus traumas, né? E enquanto a gente não desenvolve essa consciência de conseguir se auto-observar e escolher diferente, a gente tá ali no looping da nossa programação. Então, talvez o que te incomoda na sua mãe, ela nem tenha consciência de onde vem, né? Então, como seria acolher, né? Não estou dizendo que você deva aceitar desrespeito, abuso, nada disso, né? Acho que essas coisas podem ser conversadas e lidadas e às vezes afastar mesmo. Mas eu acho que quando vem uma relação de mãe e filho, pai e filho, essas coisas tem um desafio kármico, né? Então, fugir dessas situações às vezes não é o caminho mais saudável, né? Porque em algum momento vai aparecer de novo para a gente lidar. Então, como eu olho para essa situação com mais amor, né? Como eu visto, né, as lentes do amor para olhar para isso, honrando quem veio antes, honrando quem me deu a vida, honrando a história dessa pessoa que está dando o melhor para você, né? Para você. Tenho certeza que todos os desafios que você tem é porque ela só quer ser feliz e te ver feliz, né? Mesmo que isso esteja confuso ali dentro da relação e dentro da nossa inconsciência da programação de dia a dia. E aí, como chega aí, Raquel? Como eu vejo, né, assim, para mim é sempre um desafio mesmo, essa coisa do afastamento do meu filho. Eu sofri demais, mas a gente tem que respeitar, tem coisa que não adianta a gente resistir, tentar brigar, porque isso tudo eu tentei, né? E a coisa não acontece, tem uma hora que a gente solta e entende que tem um flow maior que talvez a gente não perceba, que a gente não saiba, mas que se a gente está aqui com essa situação, a gente tem sempre que aceitar, né? Primeiro acolher e aí ver o que faz, né? E tudo que eu fiz não foi suficiente, então tá na entrega. A Bel diz, não importa qual a qualidade do relacionamento, maravilhosa ou desafiadora, podemos sempre caminhar para nos tornarmos nosso próprio pai e nossa própria mãe, nos abraçando e nos amando. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Ontem eu fiz uma vivência de terapia, onde eu tive que acolher a minha criança, né? Então, você vê aquela criança totalmente vítima de uma situação familiar tóxica, né? Sofrendo, com medo, congelada, com situações que você acaba traindo de novo, né? Até você curar. E aí você vê aquela criancinha lá e hoje você com todos esses recursos podendo acolher e abraçar aquela criança que naquele momento não teve um pai ou uma mãe capaz de dar aquele carinho naquele momento tão necessário, né? E não tem culpado, as coisas são como são, as pessoas têm a consciência que têm e entregam o que elas podem entregar, né? Então, eu acho que esta é a minha reflexão aqui, abraçando a Bel, o que acham dessa ideia. É isso mesmo, Bel, eu acho que você tem toda a razão da gente trazer, né, essa força que todos nós temos de pai e mãe dentro de nós e poder acolher essas crianças, né, internas, essas crianças feridas do nosso passado e, enfim, nos nutrirmos, né, com a consciência de que quem nos criou fez o melhor que podia e agradecer, né, honrar essas pessoas. A Raquel diz, Raquel, muita compaixão. Raquel diz, aprender a administrar a dor do abandono e rejeição e talvez ela realmente não tenha noção do que sinto, apesar de já ter falado com ela sobre isso. É isso, Raquel, acolhe,
Às vezes a culpa é tão grande, né? Assim, eu acho que mãe já nasce culpada, né? Porque a gente não sabe tudo. Então, no fundo, a gente tem culpas, né? Ah, será que eu fiz bem? Será? Porque eu por exemplo, eu era uma super executiva e quando eu tive o João, né, para ficar amamentando, eu saí do meu trabalho e criei uma agência e comecei a trabalhar aqui de casa. E aí você fala assim, nossa, eu fiz isso por amor, mas será que eu fiz bem? Né? Será que não foi dar demais, né? Abrir mão da minha carreira, não foi um peso muito grande para ele? Enfim, a gente não sabe. Tem muita coisa que a gente não sabe. Mas é isso, é acolher, entender que cada um tem o seu momento, que muitas vezes não é rejeição, né? Às vezes é uma dificuldade mesmo de expressar quem a pessoa é. A Raquel agradece, pois hoje minha relação com os meus filhos é de muita conexão e respeito. Olha aí que incrível. Eu ainda repeti, né? Porque a gente vai repetindo os comandos sistêmicos, né? Eu tive desafio com a minha mãe, o João tem desafio comigo, né? E a gente espera curar essas relações para que a próxima geração venha de uma forma mais harmoniosa. Então eu faço muita constelação, eu ainda continuo nesse processo de sempre ter muita cura, né? Então é isso, Raquel. Você tem uma palavra: compaixão, autocompaixão, né? Se abraçar e se nutrir enquanto criança ferida. Hoje você tem todos os recursos, você tem a coerência, você pode ativar o amor, o carinho, tudo, e abraçar essa criança ferida. E você pode irradiar essa compaixão para sua mãe, né? Entender que é o que é possível nesse momento. E talvez mudando essa relação de cobrança, de esperar que a pessoa haja de alguma forma, haja mais fluidez nas relações. Então, pratica bastante coerência. Coerência te traz ocitocina, né, que é o hormônio do amor. E quanto mais a gente tem a ocitocina, mais flexibilidade a gente tem para lidar com as nossas relações, com os nossos vínculos. Porque quando a gente pratica coerência, a gente ativa um parasimpático inteligente que se conecta com uma área do nosso cérebro onde mora o engajamento social. O nosso cérebro mamífero veio evoluindo e nessa última evolução veio essa coisa de somos seres gregários, né? Então aqui, né, no cérebro tem uma área responsável para estabelecer vínculos saudáveis, né? Então pratique coerência, eu acho que isso pode ajudar muito. E pratique coerência antes de qualquer interação com a sua mãe, né? Porque a gente traz um campo amoroso. Ela também deve estar numa defesa inconsciente de que toda interação com você pode gerar um estresse, né? Mas se você muda a sua energia, lembra, né? Quando a gente pratica a coerência é irradiada pelo campo eletromagnético do coração. Então, quando você entra numa interação coerente, você está comunicando no seu campo segurança, né? A pessoa se sente segura porque tem clareza ali, né? Quando a relação tem desconfiança, tem mentira, não sei o quê, o campo a gente percebe no campo, né? Então é isso, eu acho que eu queria sugerir para vocês. Como chega aí? E eu tinha também trazido uma reflexão aqui, né? Então, a gente já falou dessa preparação para a prova, a gente já falou dessa relação entre família, né? Raquel diz todo sentido, muito obrigada. E é isso, eu tive também um desafio relacional essa semana, e eu tive muitas reflexões sobre verdade e mentira, né?
que a gente às vezes brinca, uma mentirinha boba, uma mentirinha assim, mas pra gente que pratica coerência, é como se a gente sente no campo uma dissonância, né? E muitas vezes a gente não ouve essa dissonância. E eu tive essa semana uma grande decepção que veio de uma inverdade, de uma coisa que não foi falada, de que foi escondida, de que foi de alguma forma manipulada. E eu, mais do que sentir decepção por quem fez isso, eu senti decepção por mim, né? De não ter ouvido a minha intuição, de ter me permitido ser enganada, ser envolvida numa mentira. Então, isso me gerou muita culpa e drenou meu corpo a ponto de eu estar com sintomas de estresse mesmo. Então eu paro ali para praticar coerência e eu vejo que eu tô com o ombro tenso, com a perna tensa, assim, eu tô, apesar de coerente, no luta e fuga, né? Porque essas relações que nos trazem a segurança da verdade, né? A verdade é um direito que todos temos para poder fazer escolhas reais, saudáveis, dentro de uma coisa verdadeira, né? E essa semana eu tive essa grande tristeza, foi uma tristeza profunda de me perceber acreditando numa mentira, né? Querendo acreditar numa mentira, e a mentira vem à tona, né? Porque quem mente, eu acho que está tão frágil como ser humano, é tanta fragilidade que a pessoa precisa criar situações para se sentir melhor, né? Inventar coisas, não ser de verdade. E isso gera um estresse gigantesco, mais do que aquelas pessoas que são envolvidas na mentira ou que recebem a mentira, a enganação. As pessoas que mentem, que se enganam, elas devem sofrer demais, né? Porque existe uma incoerência gigantesca. Não é assim como eu penso e como eu sinto, é uma incoerência do que eu sou, né? O que é verdade em mim e o que não é verdade em mim. E normalmente, né, o grito daquela alma é tão grande, né, por ajuda, que as pessoas acabam deixando o rabo, acaba aparecendo a mentira, né? Aquela coisa da mentira tem perna curta, porque eu acho que existe uma necessidade profunda, um pedido de socorro, né, das pessoas que mentem, porque é uma fragilidade gigantesca dentro de si não poder ser autêntico, não poder ser de verdade, né? Então, eu sofri muito, por ter sido enganada, sofri por ter um ser humano que tem necessidade de enganar e sofri porque todos os sinais estavam ali, né? E a gente, nessa amorosidade que a gente treina aqui na coerência, muitas vezes a gente faz muito jogo de contente, então tá lá gritando um monte de sinal e você fala assim, não, vamos olhar com amor, né? Então aqui fica também esse sinal do equilíbrio, né? O coração grita às vezes e a gente fica querendo olhar tudo com a lente do amor, né? Que é real, né? A gente mais provavelmente escondendo ali esperanças, desejos muito próprios nossos que vêm da nossa criança ferida, né? Então a gente acaba aceitando essas mentiras para de alguma forma nos sentirmos acolhidos, mas é uma coisa que a gente está colocando a nossa energia numa coisa falsa, né? Que não é autêntica. Então o tombo é gigantesco, né? A Bel diz, as pessoas que mentem em geral têm longo treino assim, uma pena, pois a lealdade é um valor maior sempre. Sim, a mentira é uma distorção terrível para quem a vive. Pois é, né? Então a gente consegue sair daquele lugar da decepção, até da raiva, da tristeza profunda, né? Como eu confiei tanto numa pessoa que conseguiu fazer isso comigo, né? Mas volta para a compaixão, né? Puxa vida, se alguém precisa fazer isso com outras pessoas, é porque está vivendo em muito sofrimento, em muita dor. Então, que essas pessoas possam ser acolhidas pela vida e aos pouquinhos irem aprendendo que autenticidade não tem preço. Você poder falar o que você pensa, você poder acolher o que você realmente sente, você poder ser verdadeiro em todas as suas relações
em você não ser uma pessoa misteriosa, que sempre tem, todo mundo percebe, né, que tem alguma coisa ali que não está fazendo sentido, porque a gente comunica no campo eletromagnético do coração. Se a pessoa não está sendo coerente internamente, isso está sendo comunicado. E nas relações energéticas a gente sente uma dissonância, né? E o que a gente precisa é realmente acolher tudo isso, mas também, né, se acolher. Por que eu fui enganada? Por que eu me deixei ser enganada, né? Porque eu fui tão idiota, né? Então, eu acho que tem isso, né? E foi uma coisa que me gerou uma dor profunda, mas que quando a gente ativa essa coisa da compaixão, né? A dor maior é de quem tá mentindo. A dor maior é de quem não tá podendo ser quem é, né? Então, amor para quem mente. É isso, lindos e lindas. Vamos então para nossa última prática. Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos lá. Posição confortável, olhos abertos ou fechados. Nós vamos praticar a Irradia Coração, onde a gente vai entrar num estado de coerência, aprofundar, ativando emoções regeneradoras e irradiar para todos os nossos projetos, sonhos, para nossa humanidade, para as pessoas que a gente ama. Então vamos produzir a melhor e mais pura, amorosa energia coerente para a gente se curar e curar todo o resto. Vai sentindo esse campo se formando, forte, poderoso, amoroso. Coloca sua atenção no coração, se você preferir, coloque a mão no centro do seu peito. Faça aquela autopercepção, heart scan, escaneia todo o seu corpo, sua mente, suas emoções. Como você está nesse momento, depois do nosso bate-papo. Acolhe tudo que vem sem julgamento e com atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse, neste momento, respirar. Inspire por 4 ou 5 tempos. E expire por 4 ou 5 tempos no seu ritmo confortável. Vai inspirando e expirando. Vai gerando ordem na forma como seu coração bate. E essa ordem vai sendo instalada em todo pedacinho do seu ser. Tudo se torna mais coerente, vai sentindo esse estado de presença. Vai sentindo esta clareza, vai sentindo o seu coração se abrir numa frequência amorosa. E a partir desse momento, a gente passa a ativar frequências regeneradoras como amor, gratidão, felicidade, alegria, coragem, calma, paz, entusiasmo, perdão, compaixão. Localiza aquelas frequências mais disponíveis para você. Cada um vai escolher as frequências com que vai contribuir o nosso campo coletivo. Inspire profundamente qualquer uma das frequências do amor. Intensifica bem forte ao expirar, vai nutrindo o nosso campo coletivo. Com esta energia coerente, inspire profundamente amor, gratidão, felicidade, alegria. Intensifica e expira. Inspira coragem, inspira paz, inspira entusiasmo, inspire amor. E vai expirando. Inspire alegria, felicidade, plenitude. E expire.
E a partir desse momento, a gente vai irradiar esta frequência regeneradora para nós mesmos e para os outros, potencializado pela nossa prática coletiva. Inspire profundamente essa energia coerente de amor que nós produzimos aqui juntos e ao expirar, irradie para todas as suas células, para todos os seus órgãos, para todo o seu sistema fisiológico, intencionando saúde, cura, vitalidade, regeneração, coerência. Inspire profundamente e ao expirar vamos ampliando essa frequência regeneradora para o seu campo de energia pessoal, que você possa ser luz, amor e cura por onde passar, apoiando outras pessoas e elevando ambientes. Imagine você um sol, que por onde você passa gera impacto positivo. Inspire profundamente, intensifique essa energia e ao expirar, irradie para as pessoas que você ama. Irradie para as pessoas com quem você tem desafios, incluindo sua família, pais, filhos, irmãos. Sinta o seu amor abraçar todas essas pessoas que você tem desafios. Vamos irradiar para as pessoas que precisam mentir, enganar, machucar, ferir. A nossa mais profunda compaixão. Vamos irradiar para as pessoas que precisam porque estão adoecidas física, mental e emocionalmente. Vamos irradiar para as pessoas que precisam porque estão em lugares de guerra, de catástrofes. Vamos agradecer a trilha sonora dos passarinhos. Inspire profundamente, intensifica e vamos ampliando a partir do nosso coração essa energia coerente para os ambientes que a gente frequenta, nossa casa, nosso trabalho, nossos grupos, nosso bairro, nossa cidade, nosso país. Vamos irradiar coerência, colaboração, segurança, consciência. Inspire profundamente, intensifica bem forte e vamos irradiar agora para o nosso planeta, para a nossa humanidade, para a nossa natureza, para cada coração presente nesse planeta, com a intenção de felicidade, saúde, segurança, alegria, amor e coerência. Vai sentindo a nossa energia reverberar em cada coração do planeta. Vamos irradiar uns para os outros aqui, nosso mais profundo amor e gratidão. Aos nossos professores e mestres, em especial ao Instituto HeartMath e ao Dr. Joe Dispenza. A todas as situações que nos trouxeram até esse momento, honrando, acolhendo. E quando for o seu momento, agradeça a você por te dar essa oportunidade de praticar coerência. Vai voltando a atenção aqui para nossa live. Como você se sente? Agradeço muito por esta prática, por esta live. Cheguei aqui bastante esgotada, até fisicamente, me sinto renovada. Muito obrigada, de verdade, a cada coração aqui presente. Lembrando que no sábado eu tô indo lá para os Estados Unidos para um evento do Instituto HeartMath, onde eu vou passar 5 dias ali com os nossos professores e mestres, e algumas pessoas da nossa comunidade do Brasil estão indo, acho que somos umas
12 ou 14 pessoas, que estamos indo beber dessa fonte que nos alimenta tanto, que é a coerência e os nossos professores, o Instituto. E também estou aproveitando para ir para 2 grandes jornadas espirituais. Espero voltar elevada, mas com mais bagagem para a gente continuar aqui a nossa jornada. Eu estou indo para Mount Shasta, que é uma montanha na Califórnia, que é um lugar de muita energia. E eu vou lá, eu já fui quando eu era muito jovem, quando eu tinha 20 e poucos anos, e agora eu vou voltar com mais consciência. E depois do Instituto eu vou para Sedona, que também é um lugar bastante místico, que tem vórtex, que eu não sei exatamente o que é, mas eu vou lá descobrir. Então eu tô muito animada com tudo isso e carregando toda essa bagagem, né, do quanto essa viagem pode intensificar o meu perdão, intensificar minha compaixão, intensificar a cura, né, das minhas feridas. Então eu tô nessa jornada aí muito animada. Eu vou com a doutora Marina, né, nossa conselheira aqui na Bihart, minha cardiologista, e lá eu vou encontrar muitas pessoas especiais, né, então vai ser maravilhoso. Então eu não sei se a gente vai conseguir fazer a live na semana que vem, porque é um dia que eu vou estar em trânsito na quinta-feira, mas eu vou deixar, eu vou organizar quando eu estiver lá e eu aviso, tá? Mas já sei que a live não vai ser de manhã, talvez ela seja 7 da noite, tá? Porque é o fuso horário de 4 ou 5 horas. Então, se eu fizer às 7 da manhã, lá vai ser 2 da manhã, né? Então, a gente vai ter que mudar um pouquinho o horário. E eu confirmo para vocês se vai haver ou não, a gente vai se comunicando. Mas, de qualquer forma, a minha ideia é trazer inserts aqui, o tempo todo tá comunicando vocês o que está acontecendo lá, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho vivenciado. Então, eu vou comunicando com vocês de alguma forma, tá bom? A Vivi, a Epona diz gratidão, a Vivi diz muito grata por essa conexão, saudade de Vivi, a gente não se falou mais, né? A Raquel, me sinto calma, leve e com muita amorosidade, obrigada, Rui, ótima viagem, fico feliz, Raquel. A Vivi, que maravilha, excelente viagem. A Bel diz, ser como um sol, essa ideia de transformar um lugar com a sua presença me lembrou essa temática em 3 filmes, Pão e Tulipas, Bagdá Café e Amélie Poulain. Eu só vi o Bagdá Café. Mas é isso, né? A gente pode ser uma alegria por onde a gente passa. E que a gente possa, né, ser efetivamente, entrar em coerência e irradiar essa coerência por onde a gente passa. Maria Amélia diz boa viagem. A Vanessa, gratidão e ótima viagem. E voltarei aí cheia de novidades, espero que cheia de frequências elevadas, que é isso que a gente está indo buscar. E é isso, amores. Então vamos nos falando, eu vou dando notícias sobre a live, sobre como está sendo a viagem. E muito obrigada por esta live, foram assuntos muito inspiradores que tocaram muito meu coração. Muito obrigada, viu? A Tati diz, alegria, gratidão, beijo de luz, meus amores. Até breve.